Shalom, shalom. Shalom, shalom. Eu quero que vocês aí, tanto do Facebook quanto do Instagram, já nos informem referente ao som, como que está o som, para que nós vamos aos poucos nos ajustando, para que todos possam ouvir tudo aquilo que vai ser ministrado hoje. Amém? Já de antemão eu quero que você já compartilhe essa live com outras pessoas, porque nós vamos trazer um assunto profundo e de difícil entendimento e de difícil explanação. Não somos os donos da verdade, mas queremos trazer algo que o Eterno tem falado conosco. Então eu quero que você já compartilhe isso com outras pessoas, para que verdadeiramente outras pessoas possam ser alcançadas. Amém? Já verifique o som para nós vermos se realmente você vai ouvir tudo aquilo que precisa ser dito. Amém? Precisamos saber se o som está bom. No decorrer da live, nós vamos pegar algumas perguntas e vamos tentar, não estou dizendo que vamos respondê-las, vamos tentar respondê-las à medida do possível. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar e precisamos que você ore conosco. É uma live de grande importância. Hoje eu não estou só, estou com parte dos meus discípulos aqui, a outra parte está atrás das câmeras, outra parte está em casa devido a alguns contratempos, mas nós estamos aqui preparados para falar aquilo que o Eterno propôs para o dia de hoje. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza e fale através de nós para vocês. Amém? Vamos orar? Eterno, Santo e bendito Deus de Israel, a Ti nós queremos exaltar mais uma vez e glorificar por este dia que o Senhor preparou para nós. Se hoje temos a oportunidade de explanar um pouco a Tua palavra, é graças a Ti. Meu Deus, precisamos da Tua sabedoria, da Tua direção, precisamos nos esvaziar de nós mesmos para estarmos cheios de Ti, para termos, meu Deus, a direção precisa do Teu Santo Espírito, do Ruach HaKodesh. Precisamos que sim, em nome de Yeshua, tudo se cumpra segundo a Tua santa vontade, Eterno. E pedimos para que o Senhor tome a frente, tira todo obstáculo, toda interferência, tudo aquilo que é contrário ao Teu querer e à Tua vontade, tudo aquilo, meu Deus, que possa obstruir, atrapalhar essa live, seja lançado por terra para o abismo e venha a Tua bênção sobre nós. Cuida de nós, Senhor, cuida de cada pessoa que está assistindo e que entrará nessa live, e que todos sejamos abençoados. Dá-nos sabedoria, dá-nos instrução, dá-nos direção, porque quando o povo tem a Tua direção, meu Deus, então tudo, Senhor, acontece para o bem. Vem, Senhor, abençoa a nossa vida em nome de Yeshua. Amém e graças a Deus. Amém? Cadê o louvor? Não tem louvor? Tudo é ao vivo, queridos. Nós estamos durante alguns dias falando entre nós sobre um assunto interessante. E o assunto proposto foi Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 7. O Tiago vai estar verificando e ele vai ler. Deixa eu já apresentar cada um aqui. Eu sou o pastor Marco, o pastor Marco Ottoli. Tem o diácono Tiago, nem sei se mais é diácono, é evangelista. Temos o evangelista Odário William, que eu gosto de chamar ele de Will, a esposa dele, diaconisa Vani Clay, e tem também o diácono Mateus.
Já ele volta. Queridos, nós queremos, ainda está eu, minha esposa, a esposa do Mateus e também a Maria Eduarda. Minha filha foi em casa estudando, né, devido aí a pandemia, está tendo muita lição. E alguns dos nossos outros discípulos, como a diaconisa Cristiane e também o diácono Ivan e a diaconisa Helena, né, estão aí em suas casas. Amém? Nós vamos começar um tema difícil e eu quero que você venha nos ajudar. Como? Interagindo conosco. Fale alguma coisa. Vai ter pessoas aí nas redes sociais falando com você e aí respondendo você. Ok? Amém. Isaías de número 45, versículo de número 7 diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que nós precisamos estar atentos? Deus criou o mal? Essa é a questão para o dia de hoje. Porque algumas pessoas leem Isaías 45 e ficam entrando em debate na questão: Deus criou o mal? Porque a Bíblia diz que Ele criou. E eu preciso entender o que realmente a Bíblia diz, o que realmente a Bíblia relata, para sabermos realmente o que dizer sobre isso. Porque se eu perguntar para você, eu quero que você já responda aí sobre isso, na condição do seu entendimento, aquilo que você já estudou, aquilo que você já leu, aquilo que você já assistiu, aquilo que você já viu e conhece. A minha pergunta para você hoje é: Deus criou o mal? E eu preciso que você diga se Deus criou o mal ou não. E eu quero que você coloque o seu argumento. Sim, Deus criou o mal. Coloque o seu argumento. Não, Deus não criou o mal. Coloque o seu argumento. Nós queremos saber qual é o grau de entendimento que você tem para que nós possamos também passar algo para você. Amém? Bom. Não, pode. O que pode fazer? Deixar uma parte para lá, uma parte para cá, mas vai ouvir todo mundo. A diferença está perto à medida que o pessoal for falando aí do tipo. Entendeu? Se quiser trazer um para ficar mais alto. Vamos lá? Bom, algumas pessoas vão dizer: por que o mal acontece com um ou com o outro? Eu vou pegar o exemplo, por exemplo, de Israel. Por que Israel foi levado para o cativeiro? Por que Israel foi levado para o cativeiro? Por que Deus permitiu que o mal viesse sobre o seu povo? E nós precisamos entender e compreender que Deus, Ele não quer o mal de ninguém. Deus nunca quis o mal de ninguém. Mas quando nós vemos Deus olhar para o seu povo naquela época, Israel, nós vemos que realmente Deus queria que o povo andasse segundo as suas normas, diretrizes, determinações. E para isso, Deus olha para a terra e as pessoas estão fora da vontade de Deus, estão fora da direção de Deus, estão fazendo segundo a sua própria vontade. Por que isso? Porque as pessoas estão debaixo de um governo corrupto. E o governo corrupto começou a levar o povo a sair fora da vontade de Deus. Pastor, dentro daquela época que o povo foi levado ao cativeiro, tinha pessoas boas? Tinha. Tinha Jeremias, tinha Daniel, tinha Azarias, Misael, tinha também Ezequiel, tinha Daniel, tinha muitas pessoas boas que andavam segundo a vontade de Deus, mas acabaram sofrendo com a invasão de Nabucodonosor sobre Jerusalém.
Mas por que isso, pastor? Porque estavam debaixo de um governo corrupto. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá. Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 16. Diz assim: o príncipe, falto de inteligência, também multiplica as opressões. Mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Em outra tradução vai dizer assim: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Você prestou atenção que quando tem um líder que ele é corrupto, a opressão aumenta sobre o povo? Então, automaticamente, quando um governo estabelece fora da vontade de Deus, esse governo vai oprimir o povo, vai machucar o povo, vai levar o povo à vontade dele e não à vontade de Deus. Logo, esse povo vai se corromper uma parte dele e o povo vai sofrer. Pastor, Deus queria isso? Não, Deus não queria isso. Deus queria que o povo se mantivesse na presença, mas o povo saiu da presença. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que Deus é um Deus bom. Olha algumas situações onde nós vamos ver o que Deus tem a falar conosco. Salmo 145, verso 7, diz assim, 17. 45, 17, né? Isso. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Olha que interessante. Eu olhar para esse versículo, eu preciso estar atento ao que Deus fala conosco. O Salmo de número 145, verso 17, ele é bem claro naquilo que ele traz para nós. Eu vou pegar uma tradução direta do hebraico. Direto do hebraico está escrito assim, ó: a minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca. Pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, presta atenção, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Então, quando Deus ele faz com que os seus julgamentos sejam manifestados na terra, as pessoas que habitam nesse planeta vão aprender o que significa justiça. Eu preciso entender, Deus é bom? Sim, Deus é bom. Mas eu preciso entender que Deus também é justo. Não tem como eu fazer bondade sem justiça. Uma coisa está atrelada à outra. Então eu preciso ser justo e eu preciso ser bom, como o Eterno diz. E aí nós vamos começar a entrar em outras coisas, em outras situações. A gente precisa entender o que é o mal. O que é o mal? Quando a gente traz para dentro de nós a palavra mal, a gente lembra logo do nosso português, né? Querendo ou não, sobre dois tipos de mal. Um mal com L e um mal com U. Só que nós precisamos entender qual o mal o que a Bíblia está descrevendo. Significa ausência de bem. E o que é ausência de bem? A ausência de bem, do bom ou do bem, por exemplo, é uma coisa que foi criada por Deus. Deus cria algo bom e essa pessoa automaticamente ela se torna o quê? Ela se torna mal. Por quê? Ela tem uma tendência para a maldade. E aí precisamos entender algumas coisas, mestre. Quando nós falamos de mal, querido, eu falar sobre o mal, eu preciso entender que antes de vir o mal, algo precisou existir para fazer uma referência. Como assim? Deixa eu te explicar. Não tem como eu saber o que é mal
se eu não souber o que é o bem. Eu só sei o que é mal quando eu sei o que é o bem. Por quê, pastor? Porque se eu não tenho uma referência do que é o bem, logo eu também não vou ter uma referência do que é o mal. E o interessante é, se eu olho para o mal e falo, isso aqui é mal, logo eu sei que isso aqui é mal, porque não é bom e também não tem o bem. Logo o bem e o que é bom existe primeiro do que o que é mal. Essa é a lógica. Logo, se eu sei que o mal foi criado depois do que é o bom, logo isso que é bom veio primeiro. E o que é o bom ou o que é o bem? O bem é algo que está dentro do Todo-Poderoso. A palavra de Deus vai dizer que Deus é bom. Logo, se Deus é bom, o mal não faz parte dele. A primeira coisa que eu preciso entender é que o mal não faz parte de Deus. E alguns versículos dizem isso. Vamos lá. Bom, você está falando sobre isso em Agostinho. Tá, vamos para 1 João, e aí a gente já entra em Santo Agostinho. João 14? Isso. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que interessante, eu quero que você grave esse versículo. Aquele que não ama, não conhece Deus. Por quê, pastor? Eu quero que você grave isso, porque nós vamos falar isso já já. Aquele que não ama, logo esse não conhece Deus. Por que isso? Nós vamos falar de um teólogo, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que ele falou algumas coisas. Alguém quer falar disso? Fala que ele viu. O Agostinho ele vai dizer a seguinte frase: de acordo com Agostinho, Deus criou um mundo bom e que não se encontrava contaminado pelo mal. Portanto, de onde veio o mal? O mal seria a ausência de Deus? Ou seja, aonde não há Deus, habita o mal. Assim como um quarto escuro, que não há luz, habita o mal. Então a gente precisa entender, Agostinho traz uma informação interessante sobre Deus. Olha só, o mal é a ausência do que é bom, ou daquilo que é o bem. Logo, o mal é a ausência do próprio Deus. Aonde Deus não está, o mal está. Aonde a luz não está, as trevas estão. Então nós precisamos entender isso. Santo Agostinho, ele vai dizer uma outra coisa interessantíssima referente ao mal. Ele vai dizer que quando Deus olha para a terra e olha para o planeta, e ele vai enxergar toda a sua criação, e ele olha no céu toda a sua criação, há um ser que se chama Lúcifer. E esse ser, olha que interessante, esse ser, ele vai determinar, presta atenção, ele vai determinar que ele quer se esvaziar de Deus, e a partir do momento que ele quer se esvaziar de Deus, querendo ser como Deus, ele permite que o mal entre. A partir do momento que eu, você, todos nós não queremos mais Deus, a partir do momento que eu e você permitimos que o mal entre, logo nós estamos falando para Deus que nós não precisamos dele. Quando que eu me torno cheio de Deus? Quando eu tenho mais de Deus e menos de mim. Aí eu me torno uma pessoa boa. Mas quando eu me torno uma pessoa ruim? Quando eu e você começamos a nos esvaziar de Deus e começamos a nos encher de outras coisas. O que Jesus disse? Yeshua disse, uma casa vazia ela vai ser ocupada. Eu preciso saber se essa casa vai ser ocupada por coisas boas ou coisas ruins.
Mas eu estou olhando para ela e eu estou falando ruim a que ponto? Ao meu ponto de vista ou ao ponto de vista de Deus? Porque é fácil olhar para o outro e julgar. É fácil olhar para o outro e condenar. Ó, o que Deus está colocando na minha boca eu falo, não quero nem saber. Glória a Deus. E aí a gente precisa entender uma coisa, é fácil julgar, só que presta atenção, eu estou julgando o mal do outro, mas eu estou sendo muito mal com ele. Por quê? Eu estou julgando e Deus diz que eu não posso julgar. Então é fácil falar do mal, né, que o outro faz. O difícil é ver que eu também estou praticando mal. Eita Deus. Então, nós precisamos prestar atenção que Deus está fazendo todas as coisas. E quanto mais mal existe, menos Deus está naquele lugar. Prestou atenção nisso? Então Agostinho vai falar isso. O que é interessante também, ele vai dizer que como Satanás vai se esvaziar de Deus, o mal adentra nele e toma ele por completo. E com isso, ele vai seduzir Adão e Eva. Então, quando isso é estabelecido, ele vai falar uma coisa. Quando é que se estabelece o mal? O mal é estabelecido quando eu uso o livre-arbítrio de uma forma errada. Deixa eu te perguntar, você tem livre-arbítrio? Sim. Você tem livre-arbítrio, Mateus? Sim. Você tem, Tiago? Você tem, William? Você tem, Vânia? A minha pergunta é, você tem? A minha pergunta agora é, você usa bem ou mal? Ó, na minha pergunta já está a resposta. Você usa bem ou mal? Se você usa bem, é porque você tem mais de Deus. Se você usa mal, é porque você tem menos de Deus. Eita Deus. Estamos falando se Deus criou o bem, melhor, se Deus criou o mal ou não. E você já vai tendo referências do que é o mal. Então, quando eu uso o livre-arbítrio de maneira errada, logo eu estou querendo ser mal. Ah, pastor, eu não quero ser mal. Mas você está sendo. Quando você usa o seu livre-arbítrio, a condição de você decidir as coisas da maneira que você quer. Só complementando o que Agostinho disse, inclusive, a gente pode tomar, por exemplo, como o pastor Marco bem disse aqui, você tem o mal em si, ele não muitas pessoas conhecem esse termo, o mal ele não é algo, mas sim a ausência de algo. Só existe escuridão porque não há luz, só existe trevas porque não há luz, só existe frio porque não há calor. Então, principalmente na física, se explica isso de modo que essas consequências negativas são reflexos ou contrapontos daquilo que é bom e não existe. Inclusive, olha só, na física vai dizer que tomando esse exemplo da física, você chega à conclusão de que os efeitos da ausência de Deus, os efeitos da ausência de Deus é o mal. Então, quando o ser humano usa o seu livre-arbítrio, quando Satanás usou o seu livre-arbítrio para dizer, eu não quero servir Deus, ele, nesse momento, a partir desse momento, ele criou-se um mal ali. Mas esse mal, alguns sábios atribuem esse mal a Deus. Por quê? Porque todas as coisas estão no controle de Deus. Inclusive, permitir a vontade permissiva de Deus de que isso ocorra, de que isso aconteça. Então, quando eu escolho não fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo o que é mal. Porque, justamente como o pastor disse, eu estou negligenciando o que é bom. Por isso. Vamos lá? Tomando parte sobre o que foi dito sobre Agostinho e tudo mais, a nossa próxima pergunta também referente a isso é sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se encontra a Gênesis capítulo número 3, versículo de número 8. Que vai dizer assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, e passeavam no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
quando nós falamos sobre as árvores do jardim, a gente tem que lembrar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante uma coisa que eu acabei assistindo e ouvindo. Quando nós falamos do mal, nós precisamos entender que o bem foi corrompido para existir o mal. E não estou falando o bem está em Deus, mas o bem que Deus deu ao homem. A condição boa do homem ser bom, a condição do homem fazer o bem, foi colocada por Deus nele. E por que isso se transforma no mal? Simples. Porque isso é algo que o homem... Por exemplo, quando nós falamos do mal, eu preciso entender que a pessoa que faz o mal, ela sabe que fez o mal quando? Quando ela tem intelecto, quando ela tem mente, ela pensa, ela raciocina. Quando ela tem desejos, quando ela tem vontades, quando ela tem emoções. Então, o mal é a consequência natural da criação dos seres humanos e dos seres espirituais, como anjos, dotados de inteligência. Por exemplo, por que nós olhamos para Lúcifer e vemos que ele estava do lado de Deus, fazendo a vontade de Deus, querendo o bem de Deus, adorando a Deus, ele era bom. A partir do momento que ele cobiça o trono de Deus, ele permite o mal entrar e ele começa a se esvaziar de Deus. E quando ele se esvazia de Deus, ele começa a ficar mal e ele leva outros seres a entrar na mesma situação. E aí, quando eu olho para isso, eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho que entender que essa vontade, ele poderia permitir ou não adentrar. Olha a árvore. Está lá Adão e Eva, olha para a árvore, e aí Deus está falando, ó, você vai comer de tudo no jardim, menos da árvore do conhecimento. Deixa eu te perguntar, Adão e Eva não conheciam o que era o bem? Sim. Todos os dias ele conversava com o bem, todos os dias ele estava com aquele que é bom, toda viração de dia ali, ó, dia após dia. Mas vai chegar um momento que Adão e Eva não querem mais ficar dando motivos, não quer mais ficar dando, como que eu vou dizer, respostas para Deus daquilo que ele está fazendo. Sabe o que ele está querendo? Uma independência de Deus. Aí vem Satanás e fala para ela assim, Eva, se você comer do fruto, e não era uma maçã, tá? Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, não era maçã. Ah, porque a maçã é um fruto proibido. Pelo amor de Deus, vai ler Bíblia. Eu vou fazer um dia um vídeo só sobre isso. Amém? Na palavra te explico. Na palavra. Aí, Adão e Eva vê o fruto. E aí, Satanás chega para ela e fala assim, ó, Eva, se você comer do fruto, primeiro, você não morre. E sabe o que você vai ser? Você vai ser como Deus. Se eu vou ser como Deus, eu não preciso mais de Deus. Eita. Logo, se eu vou ser como Deus, eu posso ser independente dele. Como foi? Percebeu? A mesma intenção de Satanás no céu, agora ele coloca ela na terra. E aí eles vão comer. E aí eles vão conhecer o mal, porque eles já conheciam a totalidade do bem. Ó, eles já conheciam a totalidade do bem. Agora, com a rebeldia, eles vão conhecer o mal. E o mal começa a entrar neles. Eita. Deixa eu perguntar para você. Você está querendo tomar o lugar de Deus? Você está querendo ser igual a Deus? Quando, pastor? Quando você faz o que você quer e não o que ele quer. Eita. Aleluia. Você tem livre-arbítrio. E você está decidindo certo ou errado. Não estou falando que não somos perfeitos. Mas você começa a ver o que é bom e o que é mal. Adão e Eva sabiam o que era bom e o que era mal.
Decidiram pelo mal. Você quer ver outra coisa? Vai lá, Thiago. Lê para mim, Vani. Gênesis 4, onde que está lá sobre Caim e Abel? Gênesis 4, isso. Tá Caim e Abel, os dois vão fazer sacrifícios a Deus. Eu preciso entender que quando Adão e Eva saem do Éden, a vontade deles voltar para o momento de intimidade com Deus era gigantesca. E isso leva eles a construir um altar e a ensinar os seus filhos como se aproximar de Deus através do sacrifício. A ter um relacionamento através do altar. Ambos sabem como chegar a Deus e ambos sabem como se aproximar de Deus. Só que cada um vai ter um entendimento na execução dos seus sacrifícios. E aí, um fica irado, fica triste, biquinho. Sérios. Ai, cadê a maturidade? Cadê a sua maturidade? Você precisa ser maduro na fé. Fala, Você Deus. não está tomando leitinho. É feijoada, querido. É rabada. Glória a Deus. É comida forte. Aí você fica fazendo biquinho. Desculpa. Peraí. Aí tá lá. E Deus olha para a terra e sonda e esquadrinha a mente e o coração de um homem. Eu acho que vamos ler o versículo 7 e 8. Vai lá. Vê se é isso, 7 e 8. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Segura. Quando quer, lê de novo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Opa! Se você escolher o que é certo, você não vai ser aceito? Vai lá. Se todavia procederes o mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você tem que dominar a tentação que bate a tua porta para você fazer o mal. Eita Deus. Mas aconteceu isso comigo, mas quem decidiu? Foi Deus que decidiu? Aleluia. Pastor, aconteceu isso na minha vida, mas quem decidiu? Fala para mim. Deus permitiu isso. Espera aí que a gente vai entrar nesse assunto. Eita. Espera aí que nós vamos entrar nesse assunto. Falei que hoje o negócio ia ser pesado para alguns. Vamos lá? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele permitiu a tentação bater a porta, ele escancarou a porta, o mal entrou, logo aquilo que é mal entrou e aquilo que era bom saiu. Puxa, todinho de Caim, tadinho nada. Vou falar igual o pastor Rodrigo Roda. Tadinho nada. Tadinho nada, irmão. Decidiu errado, se prepara para a justiça. O que foi dito? Quando os mandamentos de Deus se manifestam na terra, quando o juízo de Deus se manifesta na terra, os habitantes vão conhecer o que é justiça. Você percebe isso? Vamos lá? Vamos para o Salmo 14, verso 1, 2 e 3? Só um comentário. Pode falar isso, pode falar. E o verso 7 de Gênesis capítulo 4 ele é tão forte que Caim ele está tão irado de uma tal forma de não prestar atenção de quem está falando com ele. Se você parar para analisar, a parte dele vai falar assim, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta para ti, será o seu desejo.
Deus está olhando para dentro de Caim de uma tal forma que ele está vendo a escuridão dentro dele. Não é a luz mais que está dentro de Caim, mas sim as trevas. Às vezes tem muitas pessoas que, ao você olhar para elas, você fala assim, pô, essa pessoa deve estar cheia. Mas se você não tiver discernimento para saber do que ela está cheia, ela pode destruir você também. Muitos ministérios estão sendo destruídos porque a pessoa não está buscando mais a luz, o entendimento, o discernimento. Ele está tão cego em se vingar de seu irmão que ele não quer saber que é o Eterno que está falando com ele, que está dando a direção para ele, de que ele pode falar, olha, você está a ponto, está deixando o pecado tomar conta de você, o pecado está à sua porta. A sua determinação está sendo mais forte do que o amor de você pelo seu irmão. Você pode decidir isso. E aí vai falar aqui, ó. E sobre ele dominarás. Deus está olhando para Caim e falou assim, ó. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar o rumo do caminho que você está querendo tomar. Talvez você que está nessa live hoje, o Eterno olha para você e fala, olha, quem pode determinar o caminho que você vai seguir aqui para frente, daqui em diante, é você. O caminho do bem, o caminho do mal. Amém, mestre? Amém. Até vamos então lá para Deuteronômio. Amém? Vamos para Deuteronômio. Enquanto eles abrem lá, eu tenho que fazer você entender uma coisa. Nós precisamos entender que quanto mais eu me afasto de Deus, mais mal eu vou fazer na terra. Todos têm uma natureza pecaminosa. Todos têm alguma coisa ruim dentro de si. Todos. O detalhe é eu deixar isso manifestar ou não. Ah, pastor, eu sou bom. Quando fecha o carro, quando fecha você na rua, pega lá o carro e fecha você, não sai nenhum palavrão, você não fica irado, você não vai atrás. E você é crente, você não mostra os dedos, porque você é crente. Você não se ira, você não lança nenhuma palavra de maldição, você fala, vai com Deus abençoado. Você fala isso. Você não amaldiçoa a pessoa, não é verdade? Porque você é crente. Ou não? Pode ler. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes o mandamento do Senhor, vosso Deus. Mas vós desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para servirdes outros deuses, que não o conhecestes. A pessoa vai conhecer o mal quando ela quer seguir a própria vontade. Verdade. Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Ó, o bem e o mal. Você que escolhe. O que você quer receber? Caim escolheu a maldição. Carregar em suas mãos o sangue do seu irmão. Imagina, ele decidiu. Deus só fez a justiça acontecer. Você quer ver? Vamos lá. Salmo de número 14, verso 1, 2 e 3. Salmo de número 14, verso 1, 2 e 3. Eu quero que você entenda o que o salmista escreveu e falou. Diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Situação difícil essa na época, hein? Deus olha para a terra e fala, não tem ninguém que faz o bem. Verdade. Todo mundo está fazendo mal. Que situação difícil para Deus
olhar para a terra e ver que ninguém está agindo segundo a determinação dele. O salmista olha e fala, ninguém está fazendo bem. Eu quero que você entenda isso. Estamos falando, Deus criou o mal? Não. Deus não criou o mal. O mal veio através da criação de Deus. Quando o livre-arbítrio foi dado, e esse livre-arbítrio é usado de maneira errada. Logo, quando nós olhamos para isso, as pessoas que não querem permanecer com Deus, elas começam a ser más. E o mal começa a dominar a terra. Você prestou atenção nisso? Por que o mal existe? Porque eu quero fazer a minha vontade, e não a de Deus. Porque o ser humano quer fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Aí às vezes a pessoa começa a ter uma fase da vida da pessoa que nada dá certo, que às vezes algumas coisas que ela vai fazer ou que ela planeja fazer não dá certo, aí começa a culpar a Deus. Aí o que é interessante, acredito eu, tá? A Bíblia não diz, tá, meu irmão? Quero que você entenda, tá? É uma imaginação minha. Quando a gente se reúne aqui, a gente começa a ouvir Deus falar conosco, que vem cada coisa na nossa mente. Eu começo a imaginar Deus olhando lá para o seu trono maravilhoso e falando assim, você quer que eu faça algo na sua vida, mas você não está fazendo, não está obedecendo o que eu te coloquei nada para fazer. Às vezes, eu te entrego algo para você fazer perante mim, que seja a obediência, é o respeito, é o amor ao próximo, mas a sua visão está tão assim individual que você quer fazer do seu jeito e não segue os meus conselhos. Aí o ser humano quebra a cara. Eu vou pegar até um ponto, e aí talvez você vai tentar refutar o que o Will disse, dizendo, tudo bem, mas e Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal, ele perde filhos, perde propriedades, perde a saúde, quase morre, mas ele não fez o mal. Aí eu preciso entender o quê? Eu vou falar duas coisas. Primeiro, o Talmud da Babilônia diz que um dia Moshe, ao subir ao Sinai, ele conversa com Hashem, e conversando com Hashem, ele vai pedir explicações sobre algumas coisas que Hashem ele faz na terra. E uma das coisas que ele pede, ele vai dizer, Eterno, me explica os seus caminhos e as suas atitudes na terra. Me explica por que o Senhor faz as coisas. E aí os sábios dizem que com relação aos caminhos de Deus, quem tem que escolher é Deus. O homem não está apto a dizer para Deus o que Deus deve ou não deve fazer, ou o que ele deixou de fazer ou fez. Por quê? Porque o homem é criatura, não é criador. Eu não tenho a mente do Todo-Poderoso. Eu não conheço o futuro. Eu posso conhecer o meu presente que eu estou vivendo hoje. Eu posso conhecer o meu passado, mas eu não sei o que Deus está olhando no futuro. Aí Deus olha para Jó e fala para Satanás, vai lá e pode tocar nele. Mas a vida dele você não leva. A vida dele me pertence. Jó sabe do que está acontecendo? Não. A mulher dele sabe o que está acontecendo? Não. Os amigos dele sabem o que está acontecendo? Não. As crianças que se aproximavam de Jó sabem o que está acontecendo? Não. As pessoas da vizinhança, aonde Jó morava, sabem? Não. As pessoas, se você não sabe, Jó era um sheik, um homem milionário, todo mundo conhecia. Ele viveu na época de Abraão. Então todo mundo olhava para Jó e dizia, pô, pecou. Porque se ele está vivendo mal, é porque ele pecou. Mas a Bíblia diz que não. Que ele é reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Você quer que eu te falo? Jó é melhor do que nós. Eu quero saber, você e eu, ó, nós aqui, ó, vamos entrar numa intimidade, só eu e você, ninguém mais está nos ouvindo. Eu e você é reto? Será que eu sou reto? Será que nós somos
somos sinceros com as pessoas e com Deus? Será que nós tememos a Deus acima de todas as coisas? Será que nós desviamos do mal todos os dias? Se eu não faço uma dessas 4 coisas todos os dias, eu sou menor que Jó. Aí vem Jó, fazendo tudo isso, o Eterno olha para ele e aí diz assim: Satanás, pode tocar nele. Só não vai levar a vida. Mas por quê? Porque quando eu olho para Jó 42, eu preciso entender o que estava sendo dito em Jó capítulo 1. Por quê, pastor? Porque Jó precisava estar preparado para viver a segunda porção, a porção dobrada. E ele não estava preparado em Jó 1. Jó 42, ele já foi doutrinado, ele já foi purificado, ele já foi transformado, ele foi preparado para viver algo que ele não estava preparado antes. Jó 42 é outro homem, outra cabeça, outro discernimento, outra visão. E quando vem a porção dobrada, agora ele vai viver de maneira muito mais próxima de Hashem. Então Deus usa o momento da dor para levar essa pessoa a se aproximar dele. Verdade. Então eu preciso aprender que Deus, ele permite algumas coisas na minha vida porque eu faço errado, porque eu decido errado, mas também para me levar a me aproximar dele. Então Deus não criou o mal, mas ele permite. Cabe aqui até uma grande parábola que eu escutei por esses dias, que existia uma pedra e uma goteira de água caía anos e anos sobre essa pedra. Chegava um certo tempo, a pedra ficou completamente polida, linda. E aí um viajante passando perguntou para um daqueles homens que vivia naquele vilarejo por que aquela pedra ela era tão linda daquele jeito. E aí o viajante, as pessoas do vilarejo disseram para ele: é porque tinha uma pequena gota, né, que pingava sobre ela, e passaram os anos, o tanto de vezes que aquela água, aquela gota caiu na pedra, ela se purificou, né? Ela ficou purificada, ela ficou linda. E assim é a nossa vida, né? A gente às vezes está passando por um sofrimento, está passando por uma dor e acha que isso pode estar sendo, Deus enviou diretamente a nós, mas não, é uma situação que às vezes Deus está utilizando para fazer a gente crescer, a gente ser polido, a gente ser aperfeiçoado, que foi o que aconteceu com Jó, né? Então nós precisamos compreender isso e entender dessa forma, porque Deus, ele permite que isso ocorra, para assim como o pai, né? Assim, quando o filho está aprendendo a andar e o filho cai pela primeira vez, o pai não pega ele, coloca na cama e fala assim: não, filho, você não vai aprender a andar, fica aqui porque é melhor assim para você não se machucar. Não, o pai estimula ele a andar, a dar mais passo. Aí ele vai cair, aí ele vai se machucar, pode se machucar, mas isso é para que você cresça. Amém? Olha como é interessante, como Deus está no controle. Alguém perguntou sobre Jó, porque Deus permitiu o mal sobre Jó, e a gente já estava respondendo enquanto ele estava fazendo a pergunta. Deus é tremendo, graças ao É Eterno. interessante isso de você falar de que o pai permite, a criança cai, o pai levanta e ele permite que continue aquela caminhada. O que é interessante é quando Paulo vai pregar a palavra do Eterno, ele é apedrejado, de não conseguir se levantar, e o Eterno olha para ele, o Eterno não chega para Jó e fala assim: ô Jó, vem cá, vou te pegar no colo, você não vai mais fazer isso. Que nada, pelo contrário, meu irmão. Às vezes o Eterno vai usar a dor que você está passando para abençoar outras vidas. Às vezes você fala assim: estou quebrado, estou machucado, não consigo nem me levantar, não consigo orar nem por mim mesmo. Só que o Eterno vai olhar para você e fala assim: ei, se levanta, sai desse quarto, sai dessa sua casa, vai na casa do seu vizinho, que eu quero que você ore pela vida dele. Foi a mesma coisa que ele fez com Paulo. Paulo estava machucado, estava ferido, estava tentando se levantar. O Eterno olhou para ele e falou assim: Paulo, se levanta, filho, e vai pregar a minha palavra. Ei, Paulo, se levanta aí, está na hora. Então, alguém quer falar? Só pegando o gancho de Paulo,
Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8. Vamos lá? Que diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, Meu Deus. tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu quero fazer abre parênteses agora nessa tarde. Eu quero que você pense nisso hoje na sua vida hoje. Muitas vezes você acha que você está passando por perseguição. Talvez você, no seu ambiente de trabalho, você fala assim: eu estou sendo perseguido. Talvez na sua família você está falando: eu estou sendo perseguido também. Na rua, talvez você esteja pensando: eu estou sendo perseguido. Mas você não sabe o que é perseguição. Perseguição é aquilo que nossos antigos, a igreja, antigamente passou. Paulo escreve essa carta e ele está preso. Paulo está escrevendo e ele está pensando no bem-estar das pessoas que estavam presentes. E o versículo de número 7 vai dizer assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É para você hoje essa palavra. Talvez você está escutando essa palavra e falando assim: eu quero uma resposta de Deus. E a resposta de Deus chegou para você nisso. Nisso pensai. Pense agora, peça para Deus agora o direcionamento dos seus sentimentos, o direcionamento da sua vida, o direcionamento do seu trabalho. Talvez você está lá pensando: Deus me quer aqui, Deus ele está querendo o meu mal. Pelo contrário, Deus ele está permitindo isso na sua vida para que você possa crescer, para que você seja uma pessoa feliz lá na frente. Você não entende os pensamentos de Deus, mas Deus entende os pensamentos que Ele tem sobre você. Você enxerga de uma forma limitada. Talvez você está olhando apenas com o seu campo de visão, mas Deus está olhando lá na frente para você. Deus ele olha para você e fala assim: segue em diante, Aleluia. leva o meu nome, prega a minha palavra, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Percebe que Deus está no lugar? Aleluia. Hã? Aí Aí você fala: mas isso que está acontecendo comigo, eu não decidi errado, eu não fiz errado e está acontecendo comigo. O nosso padrão de justiça é inferior ao padrão de justiça do Eterno. Você quer ver? Vamos lá. Vou pegar o gancho do que Tiago disse e vou para a palavra. Jeremias 29. Eu acho que é 29. 29:11. Vai lá. Jeremias 29. Vou pegar o gancho do que o Tiago estava dizendo agora. Glória a Deus. Pai Santo Deus. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Parou. O Senhor. Parou. Diz quem? O Senhor. Diz quem? O Senhor. Eu sei, o Todo-Poderoso, o Eterno, bendito, compassivo, clemente, que está no trono, Ele sabe os pensamentos que tem sobre vós. Que pensamento é esse? É de ruindade? Não, quero ver você morrer, quero ver você sofrer, eu quero que você padeça, eu quero que você sofra, eu quero que você morra, eu quero que você se enche de praia. Esse é o pensamento do Eterno? A Bíblia não diz que é isso. O que a Bíblia diz? Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal. Parou? Pensamentos de Shalom. Falando do que é Shalom esses dias. Pensamentos do que é Shalom. Pastor, o que é Shalom? Você acha que eu vou explicar para você? Vá para o YouTube, Casa da Salvação do Mashiach, e tem lá sobre Shalom. Uma ministração só sobre Shalom. Vai lá e assiste, querido. Sabe que eu vou ficar explicando de novo para você? Veio o Eterno e diz: o pensamento que eu tenho para você, sobre você, é pensamento de Shalom e não de mal. Pastor, aqui na minha Bíblia está paz. Você precisa entender o que é Shalom, que não é só paz. Amém? Pensamento de Shalom, que é muito mais profundo do que somente paz. A ausência, a paz aqui, eu não vou ter problema. Não, é muito mais do que isso. Continua. Pensamento do quê?
pensamentos de paz e não de mal, Ah. para vos dar o fim que esperais. Falou? Deus quer fazer algo na sua vida, mas Ele vai fazer segundo o que você decide, porque segundo a sua decisão é isso que você espera. Pastor, o senhor está complicando a minha vida, eu estou complicando a minha. Você não está mexendo. Você percebe? Ô, glória. Antes de cortar aí, cortou aqui já. Eu já estou preocupado. Você entende isso, querido? Pastor, vai cair aqui o da Instagram. Não se preocupa que a gente entra de novo. Amém? Você só permanece. Você do Facebook, se caiu do Instagram, a gente vai dar aí alguns segundos para retomar o Instagram e aí a gente continua. Mas já a gente termina. Amém? Então, o pensamento é pensamento de Shalom. Para vos dar o fim que, o pensamento não é de mal. Deus não quer te fazer mal. Deus não quer. Mas Ele quer fazer aquilo que você decidiu. Se você quer o bem, vai ter o bem. Mas se você quiser o mal, vai ter o mal. A vontade de Deus é te fazer o bem. Te dar Shalom. Mas se você quiser o mal, Ele vai fazer o quê? Ele vai te obrigar? Deus não obriga ninguém a nada. Mas Ele permite você decidir. Amém? Vamos lá? Vou falar sobre ato e potência. Dentro de tudo que a gente está falando aqui, uma coisa interessante dentro dos estudos que nós fizemos aqui em conjunto é que a física ela explica algo que é denominado como ato e potência. Ato e potência. O que é o ato? O ato ele nada mais é do que a ação. E a potência ela não existe, ela ainda é uma possibilidade. Olha que interessante. Quando Deus cria homens como seres livres, ou seja, com capacidade cognitiva, com capacidade racional de escolher entre o bem e o mal, aí sim passa a existir o mal como possibilidade, como quê? Como potência. Entendeu? Quando você decide em não fazer a vontade de Deus, o mal ele já deixa de ser uma potência e ele passa a ser uma ação, ele passa a ser um ato, que é isso que explica a física. Vou dar um exemplo mais simples para você compreender. A potência, se eu disser para você, imagine agora um elefante colorido, por exemplo. Você já automaticamente imaginou. Aí eu vou te perguntar, esse elefante existe? Não, ele só existe na sua mente, ele é uma possibilidade, ele é uma potência, assim diz a física. Tá bom? Então, a partir do momento que eu falar para você assim, desenhe esse elefante. Quando você desenhou, esse ato de desenhar, a partir do momento que ele está desenhado, ele passa a existir e ele é o quê? Ele é um ato. Percebe? Isso é a mesma coisa que acontece com o pecado. Isso é a mesma coisa que acontece com o pecado. O pecado é a possibilidade de eu dizer não para as coisas de Deus. Deus fala assim, você tem que ir e orar por essa pessoa, e eu vou falar assim, não, eu não quero orar por essa pessoa. A partir do momento que eu digo não para essas coisas de Deus, o mal ele já não é uma potência, ele é um ato. Ele passou a existir. Mas por quê? Por consequência e pela possibilidade que eu mesmo criei. Por conta do quê? Por conta do nosso livre-arbítrio. Então, quando Deus diz para o mal, quando Deus diz assim, quando Isaías diz que o mal, que Deus criou o bem e o mal, não é necessariamente que Deus realmente foi lá e formou o mal e desenhou, não, tem que existir o mal para poder conduzir o povo. Não! Quando